Fala, concurseiro, tudo bem? Vamos lá, vamos seguir aqui dando uma dica para vocês aí. Hoje eu quero falar um pouco aí sobre a nossa questão da mentoria. Todo dia a gente vai estar dando uma dica, assim, sempre que possível, né? Talvez não sejam todos os dias, mas sempre que possível a gente vai estar fazendo com que você avance um pouco mais aí no edital. Serão umas seitas de dicas estratégicas aí para melhorar o seu desempenho nos estudos, ok? Então, nossa intenção hoje é falar o quê? Falar um pouco aí da ideia de um raio-x do edital, né? Qual que é a vantagem do raio-x? Estudar menos e com mais qualidade, tá? O que é possível absorver com esse método de estudos? O que é mais relevante e recorrente nas provas. A gente sabe que você, assim como eu, nosso tempo é meio escasso, então você não pode ficar perdendo muito tempo quando o assunto é estudar. Quanto mais qualidade você der, quanto mais informações importantes você conseguir reter, é isso que vai te dar a aprovação, né? A gente sabe que estudar para concurso é como alguém que está com uma mochila. Essa mochila inicialmente está vazia, né? Você vai colocando coisas ali dentro que na hora da prova você vai fazer uso delas. Então, ou seja, quanto mais coisas importantes e menos coisas desnecessárias tiver ali dentro, melhor vai ser a chance de você ser aprovado. Como nós podemos ajudar você, tá? Então, os nossos professores aí da IDESC Cursos, né, vão estar aí abordando o edital de acordo com aquilo que é mais relevante mesmo. A gente vai atacar primeiro aquilo que é mais importante para depois os assuntos secundários, né? Imagine que você tem aí uma gama de coisa para estudar, certo? Mas qual que é a nossa intenção? É partir primeiro daquilo que é mais importante, certo? Uma vez que isso for atacado, a gente parte para aquele assunto que tem relevância e existe possibilidade de cair também, certo? Por isso estudar com tempo. E se der tempo, a gente vai abrangendo mais informações, até tentar atender aí tudo aquilo que é relevante lá para a tua aprovação, tá certo? Beleza, hoje falando um pouco da história. Então, foi história, é importante lembrar que ela entrou aí no concurso de 2013, tá, pessoal? O que é importante? Quantas questões? 6 questões de história. Então, trata-se de um assunto bem relevante. 6 questões de história, certo? Antes era tratado como ciências humanas e ciências da natureza, então abrangiam outros assuntos. Eles direcionaram para a história. Por quê? O que a história passa a ser importante e tem uma grande probabilidade dela ser cobrada no próximo edital? Eles vão tratar muitos aspectos relacionados ao quê? A questão da Constituição brasileira, da cidadania, vamos falar da formação política da onde? Do estado do Paraná. Então se atente ao teu estado aí. Ele que é muito bem tratado dentro do assunto história, voltado, bem direcionado para o nosso estado, afinal é o concurso da Polícia Militar do Paraná. Não teria lógica eles ficarem abordando a história da Constituição de São Paulo nesse momento, né? Tem que ser mais bem objetivo. Processo de colonização do estado do Paraná, regiões circunvizinhas, com avaliação dos encontros de distintas culturas. Então, essa miscigenação que a gente tem aí de vários países, né, que migraram para cá, né, italianos, portugueses, espanhóis, enfim, alemãos, né? Então, aí toda essa junção de raças aí trouxe aí a nossa cultura e esse modelo que a gente tem hoje aí, certo? Então, uma coisa que eu vou deixar para vocês como importante, a gente vai ver aí principalmente dentro das questões que a gente vai dar uma analisada aqui, tá, pessoal? A questão dos conflitos aí, né? Conflitos relacionados à formação. Para que existe uma força armada? Para que existe uma polícia militar? Né? Porque existem 3 pilares que são importantes para nós: saúde, segurança e educação. Então, dentro da segurança, nós temos as forças armadas. Para quê? Para ela estar intervindo em conflitos, né? Tudo aquilo que prejudica a paz e o sossego público, automaticamente manda uma intervenção do Estado, né? E o agente do Estado para isso é a Polícia Militar. Então, quando a gente pensar em conflitos, olha só como esse assunto foi bem tratado, que fala de conflitos internacionais e conflitos históricos. Eu diria que conflitos históricos aqui para nós são mais importantes do que conflitos internacionais, tá? Processo de globalização mundial, inserção do Brasil no mundo do trabalho globalizado, blocos econômicos, então a gente vai tratar um pouco da ideia da economia aqui, certo? Formação da cultura do Brasil
no Brasil e no mundo, movimentos sociais reivindicatórios, artísticos e religiosos, tá? Vamos pensar um pouquinho nessa questão dos conflitos aqui, que a gente vai ver algumas questões que vão abordar esses aspectos. Então, como eu falei, dentro da história, em 2013, a prova de soldado, feita aí pela Copswell, foram cobradas 6 questões, certo? Dentro disso, as questões tratavam basicamente da história geral, história do Brasil, período colonial voltado à produção de riqueza e escravismo, era Vargas, super importante, e a República, de 1954 a 1964. Tá? Então, uma das questões aqui, no estado do Paraná, as disputas por limites territoriais e os conflitos, o que eu falei? Pela posse da terra, acarretaram episódios sangrentos, né, que exigiram a atuação de quem? Da Polícia Militar do Estado. Então, uma questão bem direcionada aqui para a questão da Polícia Militar do Estado, certo? Conforme a gente falou. Então, é um contexto que deve ser sempre analisado, né? Cerco da Lapa, assuntos de extrema relevância, você não pode deixar de ter compreensão desses assuntos. Eles serão tratados em sala, mas no que você puder já está antevendo, isso aí é importante. Tá? Nas primeiras décadas do século XX, algumas batalhas foram empreendidas em nome da luta pela democracia, em nome da luta pela democracia dentro do território brasileiro. A respeito dessas batalhas, assinala a alternativa. Então, eles vão falar da Revolução de 1924, vão falar da Revolução de 1930, voltada para era Vargas, Getúlio Vargas. Então, olha os pontos sendo tratados aí, ó. Revolução Constitucionalista, certo? De 32. Está percebendo que a gente trata num contexto aqui bem específico dentro do século XX? Então, isso aqui é super importante de ser levado em consideração nos estudos. O Paraná. A história do Brasil possui alguns nomes de real destaque. Vou voltar um pouquinho aqui, acho que eu acabei avançando muito. O Paraná desempenha uma posição estratégica em relação ao Mercosul, né? Em relação ao Mercosul, então, vai tratar o que aqui? Da questão dos blocos econômicos, certo? Então, você veja que o edital realmente, né, sendo trabalhado dentro do que a gente falou aqui nas questões. Desde os tempos de Dom Pedro I, lá em 98 a 1834, pensava-se uma nova capital por país, mas ela só foi construída durante o governo de quem? Juscelino Kubitschek, 1902 a 1976. A respeito de Juscelino Kubitschek e sua obra Assinale a Alternativa Correta. Então eles vão tratar de um contexto de 55, né? Vão falar aqui do governo dele, vão tratar de um contexto de 56 a 61, 55. Então, dentro daquilo que a gente comentou mesmo, tá? Depois vamos falar das Forças Armadas no Brasil, né, terem sido invocadas para lutar em defesa de quem? Da soberania brasileira, certo? E para assumir rebeliões civis a respeito da organização das Forças Armadas do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Então, as Forças Armadas sendo tratadas aí. Dentro delas, claro, você vai ter que trabalhar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, ter uma compreensão disso, né? Da Polícia Militar Estadual, certo? Enfim, toda a estrutura que envolve aí as Forças Armadas, onde a Polícia Militar, né, é uma força auxiliar, então faz parte desse contexto aí. Tá? Nomes de real destaque dentro da história do Brasil, prol da nação e da humanidade, Cândido Mariano, Marechal Silva Rondon, Marechal Rondon. A respeito de Marechal Rondon, assinale a alternativa correta. Então, eles vão tratar daquele contexto que a gente falou, 1930, certo? Então, aqui a gente consegue ser norteado. Governo Vargas, novamente, sendo aqui mencionado. Ok? Pessoal, dentro de tudo isso que foi falado, o que eu quero que vocês vejam aqui como importante, tá? Onde a gente começou aqui. A prova de história que foi abordada em 2013, ela basicamente tratou o quê? Tá? Da relação, né, que tem basicamente das Forças Armadas, onde a Polícia Militar é um órgão, né, que compõe aí uma força auxiliar, então ela está contida dentro da ideia das Forças Armadas, né, até mesmo agora dentro desse contexto aí da Previdência, né, onde se define aí um padrão que também vai atingir a Polícia Militar junto com as Forças Armadas no tocante a tempo de aposentadoria e algumas outras questões que estão em alta no momento aí, tá? Então, dentro de atualidades, talvez seja algo a ser pensado, certo? E quando se trata de polícia e Forças Armadas, sempre você vai tratar a ideia de alguns conflitos que aconteceram, né? Como a gente falou, o cerco da Lapa, tá? E uma coisa muito importante, tá? Quando for pensar na história aqui,
pense no período do século XX, tá? Que foi um período muito bem abordado aí, né? Que a gente viu aqui que assuntos muito tratados foram o quê? Era Vargas, né? E esse período da República aqui, certo? Então, fica aí uma dica, lembrando que tudo isso aqui será tratado aí com bastante detalhamento nas nossas aulas. A gente pretende fixar mesmo informações que são de fundamental importância para que você atenda aí, que você atinja o objetivo desejado, ok? Conte conosco aí nos seus estudos. Grande abraço, até o próximo vídeo.